E aí, tudo bem, pessoal? Começando agora um novo episódio aqui do Sessão às 6. Sejam todos bem-vindos, me chamo Lucas Ribeiro e dessa vez a gente vai conversar sobre dois filmes que estão ganhando bastante repercussão no cinema. Wicked, baseado na peça da Broadway super famosa, imagino que muita gente tenha esperado por esse filme. E também Gladiador 2, continuação de um clássico do cinema, mesmo que você nunca tenha visto, mas só pelo nome a gente já reconhece de tão famoso que é. E hoje vai ser o seguinte, a primeira parte da nossa conversa vai ser sobre Wicked e logo em seguida Gladiador 2. Em ambas teremos spoilers, tá bom? Então fiquem avisados, principalmente aos que ainda não assistiram e não querem saber o que acontece. Beleza? E se quiserem ficar por dentro sempre que um episódio novo é lançado, só seguir o podcast no Instagram, @Sessão às 6. E no YouTube só pesquisar podcast Sessão às 6 mesmo, tá bom? Bora começar então com a parte 1, a sinopse de Wicked. Espero que gostem. Na Terra de Oz, uma jovem chamada Elphaba forma uma improvável amizade com uma estudante popular chamada Glinda, e após o encontro com o mágico de Oz, o relacionamento delas logo chega a uma encruzilhada. É dirigido por Jon M. Chu, imagino que seja assim que se pronuncia, que já dirigiu em um bairro de Nova York ou In the Heights. Já até gravamos um podcast sobre, então é um cara que já é familiar com esse gênero. E o filme atualmente já está em cartaz nos cinemas. Amigos, seguinte, já ouvi trechos de umas músicas aqui e ali, sei que se passa antes dos acontecimentos do filme do Mágico de Oz, sei que é uma peça extremamente popular da Broadway, que inclusive já marcou presença no Brasil, imagino que em São Paulo ou Rio de Janeiro, né, claro. Mas nunca cheguei a ver nada, sei que tem até no YouTube gravado, mas sabia muito pouco indo pro cinema. Se bem que, como a gente inclusive vai conversar agora, os trailers mostraram bastante coisa da história, umas até que eu nem faria questão de saber. Sabia que ia ser um musical e eu adoro musicais, então tava curioso e no geral o resultado foi bem positivo, me surpreendeu bastante. Começando com o roteiro, eu diria que é uma aventura, assim, excelente. Primeiro que o mistério é super interessante, né? Logo pelo trailer, essa coisa dos animais irem sumindo já chama a atenção. E no filme é de fato uma coisa que você quer saber mais. Quer ir mais a fundo. Não acho que no fim das contas ganhamos tantas informações quanto deveríamos para um filme de quase 3 horas. Mas entendo que ainda vamos ver uma parte 2, né? Então tem isso. Mas essa ideia dos animais falantes, que até então eram a maioria, era super comum e tal, irem sumindo e até serem vistos como algo estranho pelos humanos e que estão perdendo a capacidade de falar, tudo isso poderia ter sido até mais comentado, que eu iria adorar. Fica implícito que o mágico é o responsável por tudo, mas no geral é um arco que prende, né? Mas crueldade animal não é a única mensagem do filme, né? Ao longo da história a gente vê várias oportunidades que o roteiro traz de destacar comentários sociais excelentes e que tem tudo a ver com a identidade do filme. Por exemplo, e esse é o mais óbvio de todos, mas ainda super importante, como muitas pessoas do mundo que a gente vive, infelizmente, não vão pensar 2 vezes antes de lhe tratar de diferente, só por você não ser o que elas esperam que você seja, né? Como é o caso da Elphaba, que é verde. E isso é algo que todo mundo em algum nível pode se identificar, mas principalmente as minorias sociais, né? Pessoas que infelizmente já estão acostumadas a serem tratadas diferentes. Mulheres, a comunidade LGBT, pessoas negras e por aí vai. Mas aqui especialmente mulheres devem se conectar com a história da protagonista ainda mais, não só nas suas lutas, mas também no seu ápice, com aquele final maravilhoso dela se sentindo realizada enquanto abraça seu potencial máximo, enquanto foge do mágico e dos macacos voadores. Já vi vários comentários desses mesmos grupos dizendo que saíram chorando, que se viram ali nessa jornada junto com ela. Então todas essas mensagens de não perder o seu lugar na sociedade pelo preconceito, discriminação, por ser diferente, eu diria que é o principal recado que o filme quer passar. Claro, isso para todo mundo, mas principalmente para as crianças e jovens que estão indo conferir Wicked nos cinemas, o que é maravilhoso, né? É uma mensagem muito importante para essa idade.
Outra mensagem parecida é a importância de se ter uma amizade fraterna, genuína, a questão da sororidade e como que isso afeta a nossa autoaceitação. Como que estar rodeado de pessoas que nos apoiam e acreditam na gente facilita para que acreditemos em nós mesmos. E a relação entre Glinda e Elphaba me trouxe muito isso. Não acho que nós temos exemplos suficientes de relações assim em Hollywood, então é legal ver isso como tema principal e ainda por cima ser tão bem recebido como está sendo por todo mundo que assiste, né? Então isso é bem legal. Alguns desses pontos me lembrou da série da Agatha, da Marvel, que discutimos umas semanas atrás, que inclusive também é sobre bruxas. Que ano maravilhoso para as bruxas no entretenimento, viu? Né? Maravilha. Mas ainda falando do roteiro, tem umas questões aqui e ali que pessoalmente não foram muito a minha praia e queria saber também se foi o caso de vocês ou não, tá bom? Fãs do musical não me odeiem, tá certo? Primeiro, não sei se foi porque eu vi os trailers que revelam muita coisa da história, mas em vários momentos fiquei com a sensação de que eu tava vendo uma história muito previsível. Bastante coisa da Cidade das Esmeraldas eu meio que já conseguia adivinhar que ia acontecer e logo em seguida acontecia. Tipo a revelação que o mágico na verdade só fingia que sabia ler aquele livro e que era tudo uma armação, ele nunca teve poder algum. Eu sinto que todo o filme do Mágico de Oz tem essa parte que revelam que o mágico é só um ilusionista, uma farsa para enganar as pessoas e tal. Então, quando isso aconteceu, eu não senti o peso de uma super revelação, sabe? Pra mim é quase um clichê isso, mas feito de um jeito como se fosse super diferentão, como se ninguém esperasse. E logo depois revelaram que a professora da escola, a mentora da Elphaba, também era do mal e ficava trabalhando com o mágico o tempo todo. Eu não sei se eu que tô vendo filmes demais, ou se fui só eu, ou se foi o trailer, ou se foi aquele cabelo dela muito suspeito, mas quando eu coloquei os olhos nela eu pensei, essa mulher é do mal com toda certeza. Teve um post dela também fazendo uma pose muito suspeita, então no geral foram acontecimentos que não mudaram em nada a minha vida, meio que tava só esperando acontecer, e se esses momentos e revelações fossem mais caprichados e menos óbvios, talvez teriam sido momentos com uma carga emocional maior. Agora, outra coisa, e isso eu sei que é questão de gosto pessoal e que só não é pra mim, mas às vezes aquela universidade parecia demais com outras de filmes adolescentes que já vimos antes. E digo isso não como uma ofensa, mas imagino que talvez não seja essa a imagem que o filme queira passar. Realmente aquele lugar me lembrou Twinks, High School Musical, Monster High ou qualquer um de filme adolescente da Netflix. Em breves momentos parecia que eu tava vendo um desses filmes, né? Eu sei que pra muita gente isso é até uma coisa ótima, mas pra mim eram momentos que estavam abaixo do padrão do filme, do verdadeiro plot do filme, sabe? Tipo quando chega o príncipe gostosão lá e eles cantam umas 3 músicas sobre como ele é bonito e como estudar é uma coisa de fracassado e o legal é viver no momento. Ai, mano, sei lá, eu senti que tava esperando essas partes passarem só pra gente conseguir focar realmente em avançar a história, sabe? Não odiei o filme por causa disso, nem nada, jamais, mas só não foram minhas partes preferidas. Agora, seguindo para uma parte muito importante, as músicas. Afinal de contas, é um musical, né? E eu fui ver sabendo disso, óbvio. Mas mesmo assim, não esperava que tivesse a quantidade de músicas que tem. Mano, é muita música. Ah, Lucas, mas é um musical da Broadway, é pra ter música. Eu sei. E inclusive eu adorei a maioria, gostei de várias. Apesar de não lembrar direito de quase nenhuma, porque é muita coisa. Mas mesmo assim, mano, eu vi que só nessa parte 1... foram 11 músicas. Mano, 11 músicas. E olha que eu adoro musicais, mas às vezes dava pra sentir as 11 músicas, sabe? Mesmo sabendo que todas são icônicas e tem uma legião de fãs que adoram cada uma, eu tiraria umas 3 fácil, assim. Não acho que a gente precisa de tantas. Reconheço que a maioria faz aquela coisa essencial, que é contar uma história, né? Ter uma função, ou seja, desenvolver um personagem, uma relação entre os personagens, um desejo, uma meta, e eles fazem isso muito, muito, muito bem. Então, elas têm uma função, não é gratuito, mas ainda assim eu teria encurtado algumas ou tirado completamente. Tipo aquela que eu falei agora da biblioteca com aquele príncipe, o Fieiro, né?
ou encurtar aquela do começo, de todo mundo feliz que a bruxa má morreu. Eu não preciso ouvir isso por 10 minutos. Em 3 eu já consigo entender que as pessoas estão felizes que ela morreu, sabe? Mas agora, a Ariana Grande abrindo o filme com uma ópera, seguido de um falsete, tá aí uma coisa que eu não esperava, né? Muito bom. Realmente acho que eu preciso assistir mais uma vez para conseguir ter mais impressões de tudo, principalmente das músicas. Mas vamos lá, acho que O Mágico e Eu é a minha favorita até agora. Cynthia Erivo dá um show. Agora, Popular e Desafiar a Gravidade ou Defying Gravity, que são as mais famosas, eu gostei, mas o que me conquistou, confesso que foi mais o que aconteceu durante as músicas do que as músicas em si, né? No caso de Popular, Glinda mostrando as coisas dela pra Elphaba, pra deixar ela mais arrumada, compartilhando uns truques, tentando usar a varinha. Essas coisas me venderam mais a cena do que se fosse só elas cantando, sabe? Desafiar a gravidade também. O peso emocional da Elphaba pegando a vassoura, tentando voar, sendo perseguida, deu uma elevada na performance, ficou bem mais dramática e isso funcionou muito pra mim. Mas gostei que em Popular a letra fala sobre como popularidade pode ser um superpoder, como pessoas que foram influentes na história muitas vezes foram populares e como que isso afetou o seu sucesso, que líderes são populares e isso não é por acaso. Eu gostei, foi bem rápido, mas estava lá. Mas realmente preciso ouvir tudo mais vezes para poder ter mais preferências. Falando assim de cara é difícil. Seguindo agora com os personagens, destacando a dupla maravilhosa, começando pela Elphaba, a bruxa má do oeste, interpretada pela sensacional Cynthia Erivo. Já tinha assistido outros filmes com ela, né? Pinóquio, Maus Momentos no Hotel Royale. E não tem como não perceber sua voz maravilhosa. Mas aqui eu diria que é o filme que mais dá espaço para o público ver a potência que é a voz dessa mulher. A performance dela também é maravilhosa, mas a voz é tão linda. E sempre que começa a cantar, o diretor dirige umas sequências dela que eleva ainda mais a sua voz. A performance, né? Parece que a direção complementa super a performance. Na música O Mágico e Eu, ela correndo, dando aquele salto no ar. Em Desafiando a Gravidade, a cena com a vassoura, toda a sequência dela voando, a capa mudando de tamanho e balançando com o vento. Toda a canção dela virava uma performance visual espetacular graças a esse casamento da visão do diretor com uma atriz muito expressiva. Eu me senti muito anestesiado assistindo Cynthia Erivo nesse filme, mas sobre a personagem em si, precisaria ver mais uma vez para poder entender melhor alguns pontos, mas toda a sua jornada de abraçar a cor da sua pele, abraçar a ideia de que é diferente das outras pessoas e enxergar isso como algo poderoso, é uma mensagem muito forte, como a gente conversou. Em alguns momentos me lembrava até uns filmes da Disney, né? Principalmente Frozen. Vejo várias semelhanças entre os dois filmes. Uma coisa que admiro muito na Elphaba é que ela se permite ficar triste e ter momentos de vulnerabilidade, mas nunca se enxerga como alguém fraca ou frágil por causa disso. Percebi isso justamente naquela cena dela dançando com a Glinda na festa, foi muito emocionante. Todo mundo tava olhando e rindo dela como se não devesse estar ali, mas ainda assim mantendo seu espaço, ocupou um espaço que tinha direito de estar, não foi embora. Detalhe, eu teria ido embora porque a minha autoestima é péssima, mas ela ficou. E quando Glinda chega pra ficar com ela, você vê uma lágrima escorrendo, porque é difícil estar ali sendo julgada e fingir que nada a abala quando na verdade não é o caso, como a própria Glinda diz ali na hora, né? Isso que achei tão poderoso nessa personagem, não ter medo de ficar triste pelos acontecimentos da vida, mas nunca que isso vira motivo para ter pena de si mesma. Isso não abala o seu desejo de dizer quando uma coisa é injusta, de levantar a voz em nome de algo errado. Por isso que ela é a candidata perfeita para lidar com aquele mistério dos animais desaparecidos que aparentemente estão perdendo a voz. E o jeito que a atriz interpretou tudo isso tornou Elphaba ainda mais única, sabe? A gente até pode já ter visto essas qualidades em personagens de outros filmes, mas o jeito que é interpretada aqui é muito único, o que torna a experiência ainda mais bonita. Um detalhe só que teria sido legal ser mais destacado é que, parando para pensar,
A cor da pele dela ser verde meio que é um lembrete constante que a mãe dela traiu o pai, né? Primeiro que essa história tá muito mal contada, mas pelo visto a mãe bebeu um troço verde que mudou a cor da pele da filha, ainda quando tava na barriga. Então, se o pai já sabe da traição, ela é meio que um lembrete constante de que o relacionamento deles não deu certo, né? Eu teria adorado se o filme em algum momento falasse sobre isso. Talvez ainda vá na parte 2 e ela ainda dorme com o frasco que o amante deu pra sua mãe. Ai, sei lá, mano, eu achei meio estranho. Podia ser tanta coisa, né? Podia ser um laço de fita, uma carta, mas enfim, só um detalhe que teria sido legal explorar, mas enfim. Agora seguindo com Glinda, a bruxa boa do sul, interpretada por Ariana Grande. Mano, eu sou da época que ela atuava na Nick, em Brilhante Vitória, em Semi-Cat. Era bom demais. E ver esse salto gigantesco pra telona do cinema, não esperava que fosse uma performance tão forte. Ainda mais anos depois dessas produções que eu falei agora, né? Se não me engano, faz um tempo que ela não faz nenhum filme, nenhuma série, né? Mas aqui, ela roubou muito meu coração também. Quem acha que é uma personagem frágil, fresca e superficial, não assistiu o filme direito. Mesmo eu concordando que a Glinda podia ser mais poderosa, ter mais momentos em que nós vemos seus poderes, o filme deixa bem claro que seu poder é ser popular, né? Ah, mas que poder chato. Mas a gente vê que no futuro ela vira uma bruxa famosa. Fica implícito que para ajudar a espalhar o medo da bruxa má do oeste, tem que ter uma bruxa boa para garantir que as pessoas saibam para quem torcer, para qual lado ficar. E aí surge Glinda, a bruxa boa do sul. E quando eu vi esse comentário, eu fiquei, meu Deus, que inteligente. Como a história aqui só é contada pela metade, ainda não sei se Glinda realmente acredita nisso tudo, nesse ódio pela Elphaba, mas eu acho bem difícil, né? Eu ficaria bem surpreso se fosse o caso. Mas essa ideia de que Glinda é mais uma propaganda para ajudar o mágico a deixar as coisas como estão, né? Ter medo do diferente, ao mesmo tempo que ninguém duvida que ele é uma fraude, é muito inteligente. E me pergunto se realmente é isso que tá acontecendo, né? Porque quando o filme termina, a gente não chega na morte da bruxa má, né? A gente não chega a ter um contexto melhor dos acontecimentos do início do filme, já que é tudo contado fora de ordem. Mas se for isso mesmo, olha, tá de parabéns. Agora, uma surpresa sobre a Glinda é que ela é hilária. Crédito ao roteiro, mas principalmente pela performance da Ariana. É um humor muito físico e esse tipo de humor é muito difícil de fazer funcionar. Mas toda vez eu me pegava rindo das mesmas coisas. Só a cena dela chegando na escola, se apresentando para uma multidão e balançando o cabelo do nada várias vezes. E o povo gritando, aplaudindo, como se ela estivesse fazendo uma coisa incrível, sabe? Salvando o mundo. E ela tem vários momentos assim. E não sei pra vocês, mas o senso de humor que ela traz pro filme foi muito necessário e nunca perdi a graça pra mim, nenhuma vez. É tão exageradamente dramática e tinha muito dessa personagem que podia dar errado. Começa sendo meio fresca mesmo, que é tudo de mão beijada, é claramente o tipo de pessoa que faz o mínimo pra ser um ser humano decente e acha que tá arrasando. Então tem bastante espaço pra ser uma personagem mal vista, mal escrita. Se fosse outra atriz, talvez levasse ela pra esse lado mais da patricinha superficial mesmo. Mas aí é que tá. Pelo humor ser às custas dela, do jeito como ela se comporta, por serem escolhas intencionais, é isso que desarma o público. E super funciona. Rapidamente eu me via 100% vendido pela sua performance, e isso me fez ver como o seu desenvolvimento foi bonito. Ela genuinamente termina o filme preocupada com uma amiga que até pouco tempo era só uma pessoa estranha para ela. E você vê nos olhos da Ariana que é um amor genuíno. Foi muito bonito ver isso. Por isso que é difícil de acreditar que no futuro ela só vai ser uma otária que vai ficar feliz pela morte da amiga. Então, tô bem curioso pra ver como vai ser o desenrolar disso. Mas antes de começarmos as teorias para parte 2, vale a pena fazer um parênteses aqui para falar
Do Oscar, tô vendo muito papo, né, muitas especulações sobre como o Wicked deve se destacar nas premiações de 2025 e confesso que também tô com bastante expectativa, imagino tranquilamente sendo indicado a melhor filme, melhor roteiro adaptado, diretor, cabelo e maquiagem e figurino. Com certeza seria um crime se não fosse pelo menos indicado nessas, né? O que mais? Melhor música, imagino que Desafiar a Gravidade seja indicada. E se for, as atrizes vão se apresentar ali ao vivo, o que seria espetacular. Melhor trilha sonora também, design de produção, efeitos especiais. E não ficaria surpreso se Cynthia Erivo e Ariana Grande também fossem indicadas. Com todo respeito, mas pensa numa coisa que eu nunca pensei que diria na minha vida. Mas eu adoraria que a Ariana Grande fosse indicada a um Oscar, né? Até pouco tempo atrás ia ser tão aleatório dizer isso, mas ela fez por merecer. Então, no geral, realmente é de se esperar que o filme receba uma chuva de indicações. Melhor filme, diretor, roteiro adaptado, cabelo e maquiagem, figurino, design de produção, melhor música, trilha sonora, efeitos especiais, fotografia também, esqueci de comentar, melhor atriz para Cynthia e melhor atriz coadjuvante para Ariana. Ou seja, minha previsão é que receba aí por volta de umas 12 indicações, seria maravilhoso. Agora é só esperar saírem os indicados lá para o começo do ano que vem. Mas agora sobre o final, o que a gente sabe sobre a parte 2? Sem spoilers, porque nem eu sei o que acontece, tá bom? O que essa parte 1 nos diz sobre a parte 2? Que dicas a gente já tem para teorizar do futuro? O filme termina com Elphaba sendo anunciada como a bruxa má, uma vilã que deve ser temida por todos, que ninguém deve tentar interagir com ela, acreditar nas coisas que ela diz, e ela sabe que o mágico é uma farsa e que ela foi enganada para ler o livro e continuar essa mentira que é ele que sabe tudo, quando na verdade ela é a única pessoa que sabe ler o livro mágico. Se não me engano, ela foge com o livro. Glinda fica pra trás com a professora e o mágico na cidade das Esmeraldas. E Elphaba, coitada, tá sozinha voando com sua vassoura em algum lugar. Como esse filme se passa antes da história de Dorothy e tudo mais, eu tô bem curioso pra ver como que essa protagonista incompreendida de repente vai virar uma vilã completamente desequilibrada e como que os macacos voadores que a odeiam vão acabar trabalhando para ela, como, se eu não me engano, a gente vê na história do Mágico de Oz. Quero ver se eles realmente vão conseguir ter essa coerência entre o clássico e essa nova história que está sendo criada para o cinema pela primeira vez. Por falar em Mágico de Oz, eu vi um comentário muito interessante lembrando que a Elphaba e o príncipe salvaram um filhote de leão e que na história da Dorothy ela faz amizade com quem? Um leão covarde que quer pedir ao mágico coragem. Então quem sabe o filhote não vai ser justamente esse leão, né? Realmente tô curioso para ver até que ponto o diretor vai entrelaçar essas duas histórias. Eu tô adorando, eu gosto muito disso. E sem contar em outros ganchos também. Elphaba realmente morre quando Dorothy joga água nela? Da onde veio essa fraqueza pela água que o filme não mostra em nada, né? Como que ela toma banho se ela não pode se molhar? São questões que ficam, sabe? E o triângulo amoroso com o príncipe? Era só pra gente perder o tempo ou realmente vai dar em alguma coisa? Glinda vai usar a varinha mágica dela em algum momento ou vai ficar só de enfeite na mão dela? E sobre o mistério dos animais desaparecendo, onde que vai dar isso? Parando para pensar, tem muitas questões ainda a serem respondidas e espero de verdade que a parte 2 tente trabalhar em todas elas o máximo que der. Imagino que quem conhece o musical e já tenha visto, já saiba tudo isso, mas eu gosto de não saber e esperar para ver no cinema de novo. Então, até lá a gente fica só nas teorias mesmo. Mas um ponto bonito do final também foi a despedida entre a Glinda e a Elphaba, né? Nenhuma das duas sabem quando vão se ver de novo e que a jornada da uma não era a jornada da outra. Que elas a partir dali iam tomar rumos diferentes. Tanto que um trecho da música final é tipo: eu realmente desejo tudo de bom pra você. Mas parece ser com tanta sinceridade que isso é dito, né? Que também soa como uma despedida, sabe? Deixando claro que elas vão se separar, como quem diz: eu realmente desejo tudo de bom pra você,
mas o seu caminho não é o meu. E isso foi muito bonito. Se eles continuarem mantendo uma relação delas como uma prioridade na parte 2, teremos altas chances aí de termos uma boa história em 2025. Seguindo agora com os números, olhando os sites Wikipedia e Box Office Mojo, Wicked custou mais de 145 milhões de dólares para ser feito e até o momento arrecadou mais de 194 milhões de dólares, quase 200. Como só faz uma semana que chegou aos cinemas, é um bom começo. Seguindo esse ritmo e se existir um interesse constante em cima desse filme, se as pessoas constantemente continuarem frequentando os cinemas, a previsão é chegar em números bem altos, tipo perto de 1 bilhão, 900 milhões por aí, mas isso é especulação. Ele só precisa passar de 300 para conseguir se pagar, então é super possível que passe dessa marca. Adoraria ver o Wicked perto de 1 bilhão, quem sabe, mas no geral é um bom começo. As críticas estão sendo bem positivas, principalmente dos fãs da peça, o que é ótimo. E recentemente o diretor confirmou que teremos a parte 2, como eu falei agora, né? Em 2025, mas com músicas novas. Eu acho que ele mencionou umas 2 músicas novas que nem na peça estiveram, então teremos novidades aí muito em breve. Mas isso é um ótimo sinal. Se eles realmente conseguirem lançar a parte 2 no ano que vem, vai ser excelente, porque não vai fazer as pessoas esperarem tanto, ainda vai estar fresco na cabeça de todo mundo, ia ser maravilhoso. Olha, no geral, o Wicked Parte 1 é uma aventura muito boa. Tinham partes enquanto assistia que não conseguia acreditar o quão divertido estava sendo estar ali com as minhas amigas no cinema, vendo um filmão desse, tão lindo visualmente, que apesar de ter mais músicas do que eu gostaria, é um excelente musical. As performances elevam bastante as músicas e isso ajuda principalmente naquelas menos interessantes. Você sempre tem alguma coisa para olhar, algum detalhe que ajuda a seguir no fluxo da história, mesmo que a música da vez talvez não seja a sua favorita, mas a cereja do bolo são as vozes. Tinham momentos que Cynthia Erivo e Ariana Grande me deixavam dormente assim com as suas vozes, principalmente Cynthia Erivo. A potência dela de mudar de um tom mais suave para algo mais forte, potente, poderoso, parece que é com uma facilidade que ela faz isso, que choca realmente. Mas é o que eu falei antes, nunca tinha visto Wicked, não sabia direito a história e claramente foi o tipo de filme que ver mais uma vez vai me ajudar bastante a absorver mais a história, as mensagens, as músicas. Com certeza tem várias músicas que ouvindo de novo com calma eu vou gostar bem mais. Eu adoro ouvir música de musical, então com certeza vou dar mais uma chance. Não sei se é o tipo de filme que precisaria realmente ter o tempo que tem, mas o resultado é muito positivo e o público para esse tipo de filme é muito claro. Amantes de fantasia, de musicais, se já conhece a peça, se já assistiu em algum lugar, se gosta das atrizes, essas pessoas têm tudo para se divertirem tanto quanto eu me diverti, se não até mais. Mas se não gosta de musical, de fantasia e essas coisas, aí realmente fica difícil de defender, né? Mas aos que já assistiram, gostaram? Acham que podia ter um intervalozinho de 10 minutos entre uma parte do filme e outra? Eu acho que ia fazer uma diferença boa pra mim, viu? Por acaso ficou faltando alguma coisa pra quem já conhecia a história? Ou tá tudo perfeito, sem defeitos? Mandem suas impressões nas nossas redes sociais, todos os arrobas estão na descrição, serão todos muito bem-vindos. E assim a gente vai chegando ao final da parte 1 da nossa conversa, analisando o Wicked, e seguindo direto para a parte 2, também com spoilers, sobre um outro filmão dos cinemas, Gladiador 2, tá bom? Bora lá com a sinopse. Lúcio deve entrar no Coliseu após os poderosos imperadores de Roma conquistarem sua terra natal. Com raiva no coração e o futuro do Império em jogo, ele olha para o passado para encontrar a força e a honra necessárias. Bom, é dirigido por Ridley Scott, que também dirigiu o primeiro Gladiador lá nos anos 2000, e mais um monte de filme que com certeza já devem ter ouvido falar, né? Perdido em Marte, Prometheus, Casa Gucci e vários outros aí. Vale lembrar que Gladiador 2 até o momento ainda está em cartaz nos cinemas, tá bom?
Olha, vou ser bem sincero, Gladiador é o clássico filme que eu sei que é interessante assistir algum dia, por ser tão famoso e fazer parte de um dos clássicos de Hollywood, ainda mais pra mim que trabalho com isso, mas nunca tive interesse em ver. Tem vários filmes clássicos que eu tô devendo de verdade, né? ET, 300, tem uma listinha aí de filmes que se eu falar pra vocês que eu não assisti, meu Deus, eu fico morrendo de vergonha, mas que eu juro que um dia, né, pretendo. E até pouco tempo atrás, Gladiador tava ali no meio. Quando eu me toquei que seria interessante trazer a continuação aqui pra gente trocar uma ideia, percebi que realmente tava na hora de conferir esse clássico, porque realmente nunca me chamou a atenção, nunca tive o interesse de sozinho dar uma chance. Então o podcast foi uma oportunidade aí de conferir. E sobre o primeiro, falando bem rapidamente, é muito bom, né? Alguns pontos da história não acho que envelheceram muito bem, mas no geral foi divertido. Sei que tem momentos mais parados, mas me surpreendeu bastante como o diretor soube balancear esses momentos mais monótonos de diálogos com boas sequências de ação. E não foram só uma, duas, foram várias. Múltiplas sequências de ação, sempre dando um monte de coisa pro público ter o que assistir. E não esperava que o Maximus fosse morrer no final. Tá aí um spoiler que eu não sabia e só fui descobrir ali na hora, mesmo mais de 20 anos depois que lançou. Então, no geral, foi uma experiência bem bacana. Soube que tem várias partes que não são verídicas, que não aconteceram de fato no Império Romano, mas mesmo assim diverte. Então, valeu a pena conferir. Mas mesmo assim, não estava tão animado para ver essa continuação. Mas posso falar? Valeu super a pena. Enquanto assiste, você percebe que é o mesmo diretor, é o mesmo padrão, é o mesmo formato que do primeiro filme, tanto nos acertos como nos erros. Mas bora começar pelos acertos, né? Pelos pontos positivos. As temáticas se mantêm. Os principais temas abordados na história de 2000 também são vistos aqui. Eles continuam na mesma proposta e não fogem muito disso. A ideia de uma Roma ideal e como pessoas diferentes têm visões diferentes de como fazer isso, né? De como levar Roma de volta aos seus dias de glória, a visão prometida de um dia de paz. Uns acham que isso só é possível se o Senado intervir, outros acham que sangue tem que ser derramado. Esses conflitos do que cada um acha que vai resolver a pobreza e a miséria do Império continua sendo interessante de acompanhar, até porque muitas dessas propostas se alinham com os interesses pessoais de alguns personagens. Então, será que realmente é para o benefício da população? São questões interessantes que vemos aqui de novo. Agora, outra questão muito óbvia, mas que vale comentar, é a política do pão e circo, né? A ideia de conquistar as pessoas com um entretenimento tão interessante que as façam perder a noção do que realmente está acontecendo na política do Império. Isso é mais discutido no primeiro filme. Dessa vez aqui eu tive mais a impressão de que as cenas do pão e circo eram mais para trazer um espetáculo visual para nós, para o público, do que para também aproveitar e fazer um comentário social, sabe? No primeiro Gladiador, eu senti que eles conseguiram fazer as duas coisas. Sequências de batalhas excelentes, ao mesmo tempo que traziam questões sociais em cima disso. Sobre isso, eu não me importaria de ver ainda mais, mas o resultado final também é excelente. Falando, né, claro, como uma pessoa que não tem apego emocional algum ao filme original, as sequências de ação aqui são tão boas quanto as do primeiro, se não melhores. Eles foram tão mais além do que imaginei que iriam. Cenas em arenas na água, com barcos rivais e tubarões, macacos contra escravos. Inclusive os macacos mais estranhos que eu já vi na minha vida, achei que eram alienígenas. Macacos de Hollywood, né? Um cara também montando um rinoceronte. São coisas que realmente aconteceram no Império Romano? Não tenho a menor ideia, provavelmente não, mas que foi sensacional ter visto tudo isso num filme, isso foi. Ridley Scott continua mostrando que em filmes históricos como esse, o fator espetáculo é muito importante. E aqui tem de sobra, foi outra coisa que me agradou bastante. O filme tecnicamente também é interessante, mas isso eu quero deixar para falar mais pra frente, porque um destaque da história que também vale a pena trazer é a questão da fé. A fé na vida após a morte foi uma parte importante, bem grande, da cultura retratada no primeiro filme e continua marcando presença aqui. De que aqueles que já se foram estão nos esperando no além e tudo mais. Trazer esse elemento de volta também foi bem importante.
e não me importaria de ter visto mais disso. Como que funciona a fé quando se é um gladiador? Existe uma questão moral em cima disso? É o tipo de coisa que, se eles quisessem aprofundar, eu ia achar super interessante, mas é bom ver esses elementos todos aqui de volta. Nesse sentido, o Ctrl+C, Ctrl+V não é algo ruim, ainda mais falando como uma pessoa que não tem o costume de ver filmes inspirados na história em tempos antigos. Mas como eu falei agora, a questão é que os pontos mais fracos, mais negativos do original também estão aqui de volta. Primeiro, a jornada do Lucius, o protagonista, é praticamente a mesma que a do seu pai, né, Maximus, do primeiro filme. Não que precise ser algo ruim, mas as semelhanças chegam a ser ridículas, né? Ou seja, um homem em busca de vingança pela morte da família e que tem como maior rival alguém da alta patente do Império Romano, que vira escravo, depois gladiador, acaba chamando a atenção nas batalhas. Repetindo, não estou dizendo que essa continuação precisaria ser totalmente diferente, mas quando você compara as jornadas dos dois personagens, ainda mais eu que assisti um e logo em seguida outro, percebe que são mais parecidas do que precisariam ser. Isso acaba dificultando também o Lucius a ter uma identidade própria, porque essa jornada que ele vai atrás já foi vista antes, já vimos ser feita antes. Então, nesse caso, por que não tentar um caminho um pouco diferente, sabe? Mesmo se passando mais de 20 anos, fiquei surpreso o quanto da primeira história se é repetida aqui. Não sei se diria que os filmes são iguais, tem personagens com propostas bem interessantes, mas as semelhanças são tantas que vale a pena trazer aqui na conversa, sabe? Mas agora, um ponto negativo mesmo, que você não acredita que ele se repetiu, são as personagens femininas. Eu sei que a época do Império Romano não era conhecida por ser a mais progressista de todas, mas eu não acho que isso justifica você ter personagens femininas escritas de formas tão superficiais. Um bom roteiro faz jus à época em que o filme se passa, mas ainda consegue tirar proveito disso para de alguma forma desenvolver todos os personagens. Tanta coisa interessante podia ser feito com a Lucila. A atriz até retorna do primeiro filme, né? Ela voltou depois de todos esses anos para no final ser lembrada apenas como uma mãe arrependida que abandonou o filho. Um roteiro mais inteligente teria a tornado menos indefesa e mais determinada, mais estratégica, porque é uma pessoa muito poderosa, né? Que vem do Alto Império, e isso não só seria bom pra ela, mas seria bom pro público também. Seria mais interessante de assistir essa personagem. E ver ainda uma morte tão gratuita que não mudou em quase nada o rumo da história, nossa, foi bem chato. Então isso com certeza é uma questão que poderia ter sido aperfeiçoada, e pegando até esse gancho para falar também que se não tivéssemos tantos personagens na história, talvez eles seriam melhor desenvolvidos. Nós temos Lucius, o neto do antigo imperador Marco Aurélio do primeiro filme, Denzel Washington como um traficante de escravos que é revelado ser um ex-escravo que quer controlar Roma. Temos dois imperadores que são gêmeos e extremamente tapados e caricatos. Pedro Pascal, que é um general do exército, e mais uma galera. E fica bem difícil de acompanhar o desenvolvimento e amadurecimento dessas pessoas se elas competem entre si pela atenção do público. E eu fiquei chocado que um atorzão como o Pedro Pascal tá nesse filme para aparecer por 10, 15 minutos em um filme de quase 3 horas. Pedro Pascal, a sua esposa, a Lucila, que eu falei agora, os gêmeos, a esposa do protagonista que morre nos primeiros 5 minutos. Todos eles são pessoas que existem mais para desenvolver outros personagens mais importantes na visão do diretor, do que eles mesmos fazerem coisas interessantes e tentarem prender a atenção do público por si só. E como resultado temos muitas pessoas sem muita direção do que fazer e que acaba atrapalhando a existência de personagens mais ricos, sabe? Mais interessantes mesmo. Mas já que a gente já começou falando do elenco, vamos trazer os maiores destaques, né? O primeiro é, claro, o protagonista, Paul Mescal, eu acho que é assim que se pronuncia, que faz o Lucius, o filho da Lucila, com o Maximus, aparentemente. Não tenho muita coisa pra falar dele, pra ser bem sincero. Ele faz um trabalho bom, é muito bom nas sequências de ação, convence como um guerreiro gladiador. É o clássico protagonista introvertido, com o desejo de vingança porque mataram a esposa dele. E isso acontece em Hollywood mais do que a gente espera, né?
Com o tempo, aos poucos, as coisas vão ficando mais complexas. Ele vê que não é só preto e branco também, né? Na questão de Roma. O personagem do Pedro Pascal, por exemplo, era só um comandante com uma missão, fazendo o trabalho dele. Então, ver o Lúcio adentrar nessa zona cinzenta e a complexidade da política do Império foi legal. Podiam ter feito até mais com isso, ainda mais com o personagem do Denzel Washington, que vamos falar já já. Mas no geral foi uma performance ok. Não diria que é o melhor trabalho do Paul Mescal, mas não diria que é culpa dele também. Mas uma coisa que eu notei enquanto assistia é que o Lucius é constantemente colocado em situações em que ele é o destaque. Seja como líder de um grupo, para fazer um discurso para uma multidão. Várias vezes ele é colocado em situações para liderar, mas ele nunca se vê como líder. O chato disso é que ele vive falando da idealização de Roma, né? Um sonho, uma meta que o seu pai, né, o seu avô também acreditavam, mas a gente não vê a disposição dele de assumir o manto do príncipe, né, dele, que é o seu cargo por direito. Talvez eu tenha perdido algum detalhe, alguma coisa. Realmente é um filme bem longo, mas a impressão que dava era que a gente tinha uma pessoa que não queria ser o centro das atenções, constantemente sendo o centro das atenções, o que foi meio estranho. E já que esse é o caso, eu queria que ele tivesse mais o desejo de liderar, a vontade, né, o brilho nos olhos de ele mesmo querer fazer a mudança acontecer e assumir o manto que é dele. Mas isso nunca acontecia 100%, hein? Então foi uma escolha meio estranha do roteiro. Para encerrar a sessão dos personagens, nós temos Denzel Washington como Macrinus, como falei, um traficante de armas e escravos, que depois descobrimos que é um ex-escravo do avô do Lúcio, né, o Marco Aurélio, que aparece no primeiro filme, e que estava manipulando os gêmeos para ele ficar no poder e remodelar Roma do jeito que ele quisesse. Olha, eu confesso que é o meu personagem favorito. O seu plano de controlar Roma podia ter sido mais inteligente, ou explicando de uma forma que deixasse o cara mais inteligente. Ali no terceiro ato ele virou muito o vilãozão, porque a história precisava. Mas posso dizer, no geral super funciona. Isso porque todas as cenas a gente vê como o Denzel tá se divertindo interpretando um cara super rico e manipulador na época do Império Romano. Super descontraído, muito carismático. Basta uma cena para você perceber que ele é o tipo de pessoa social o suficiente para ter muitos amigos em muitos lugares, e é isso que o torna poderoso e perigoso também. E ver um ator tão prestigiado fazer isso com tanta facilidade, com tanto carisma, é muito divertido de ver. Bem mais divertido do que eu esperava, na verdade. Com certeza meu personagem favorito. Concordo com os comentários que eu vi dizendo que ele fica meio caricato mais pro final. E também concordo com quem diz que essa questão dele batalhar no final contra o neto do cara que escravizava ele podia ter sido ainda melhor trabalhado. Podia ter sido uma batalha com uma carga emocional mais impactante, né? Para o público lembrar a todo momento que o Macrinus está tendo a luta da vida dele contra um descendente de uma pessoa que já lhe fez tanto mal. E só me dei conta disso depois que vi os comentários das pessoas falando. Ali na hora, no calor do momento, você só espera que ele seja derrotado porque ele ficou doido e quer controlar Roma, tá ligado? Se esses detalhes tivessem sido mais reforçados, eu acho que traria mais complexidade pra cena, teria sido uma sequência ainda mais impactante. Beleza, mas agora seguindo para um tema super importante também, né? Falamos de Wicked, agora bora falar de Gladiador 2. O Oscar, o primeiro filme foi indicado ao Oscar em 2001, estando presente em 12 categorias, mano, 12. E venceu 5, melhor filme, melhor ator, figurino, efeitos especiais e som, ou seja, marcando presença tanto nas categorias mais conhecidas, nas principais, como nas mais técnicas também, o que é muito interessante. E agora a pergunta que fica, e Gladiador 2? Será que vai receber o mesmo tratamento? Cara, eu acredito que sim, tem tudo para marcar muita presença na premiação do ano que vem, em 2025. Como falei agora há pouco, o diretor Ridley Scott mostrou que ainda sabe muito bem como trazer um espetáculo para a tela grande do cinema, tanto que as sequências das batalhas dentro e fora da arena foram as que mais me chamaram a atenção. Existem sim alguns pontos que estão tão caprichados como estiveram há mais de 20 anos atrás. Então imagina que consiga ser indicado a melhor filme, com certeza, melhor diretor, melhor figurino, cabelo e maquiagem, a academia adora filmes de época,
como a gente bem sabe. Melhor design de produção, os sets são muito realísticos, as arenas, a arquitetura da época, realmente não sei o quão verídico é, né, como eu falei, o quanto daquilo é verdade, mas que o resultado é lindo de ver, isso é. Então, pro entretenimento, isso conta muito. Melhor som também, esqueci de comentar, mas isso foi outra coisa que me surpreendeu. A trilha sonora é sensacional. Tem uns momentos chave de tensão, de batalha, em que não tinha como eu não perceber as músicas dramáticas, a batida. Então eu adoraria, na verdade, que fosse indicado o melhor som. Foi bem mais imersivo do que eu esperava. Fotografia também. Então a expectativa realmente é que seja um daqueles filmes que aparecem em múltiplas categorias, assim como o Wicked. Não sei se chega a indicar atuação, não acho que é pra tanto. Talvez ator coadjuvante pro Denzel. E roteiro, menos ainda. Então minhas previsões são melhor filme, melhor diretor, figurino, cabelo e maquiagem, design de produção, melhor som e fotografia. No mínimo 6 indicações, Gladiador 2 deve marcar presença nos indicados do ano que vem. Agora, em relação aos números, olhando os sites Wikipedia e Box Office Mojo, essa continuação custou mais de 300 milhões de dólares para ser feito, o que é um absurdo. Realmente houveram notícias de que o diretor estourou o orçamento para poder finalizar tudo. E até o momento dessa gravação, lembrando que está há poucas semanas em cartaz, arrecadou mundialmente mais de 308 milhões de dólares, com a previsão de chegar até a faixa dos 500 milhões de dólares, né, por aí. Ou seja, como os gastos foram absurdos e desproporcionais, a expectativa para a bilheteria conseguir cobrir todos os custos acaba sendo bem mais alta. E é difícil enxergar um futuro em que saia dos cinemas lucrando horrores, né? A realidade é que a Paramount vai ter sorte se o filme conseguir não ter prejuízo. Acho que precisaria de uma bilheteria de mais de 600 milhões para isso, então vamos ver se chega lá. E isso também afeta uma possível continuação. Independente do que Ridley Scott esteja dizendo por aí, a bilheteria atual, somando com uma percepção meio divisiva dos críticos, do público, e umas críticas bem negativas mesmo, as chances de Gladiador 3 existir estão ficando bem mais baixas, infelizmente, ou felizmente, né, dependendo do que você tenha achado do filme. Bom, no fim das contas, Gladiador 2, mesmo com questões que com certeza podiam ter sido bem melhores e mais caprichadas, me divertiu tanto. Nossa, a minha experiência foi o máximo, que quando terminou eu só conseguia pensar no positivo. É um ótimo filme de ação, tem uma quantidade decente de sangue pra quem curte. Ver no cinema realmente me fez sentir como se de fato eu estivesse ali no Império Romano séculos atrás. Fez uma diferença, eu me senti mais imerso na história. Como não tenho um apego emocional nem nada ao primeiro Gladiador, é fácil dizer que esse aqui honra o legado e tudo mais, mas isso porque eu conheci recentemente, né? Quanto aos mais criteriosos, aos fãs do filme, aí eu já não posso falar por vocês, mas por mim é tão bom quanto, se não melhor. E eu reconheço que talvez não seja um filme pra todo mundo. Quem for ver, por exemplo, só pelo Pedro Pascal, pode sair super decepcionado. O personagem morre na metade da história, tem decapitação e tudo mais, é bem longo, então eu entendo quem ainda não sabe se vale a pena ver, né? Tem umas coisas que eu imagino que não vai agradar todas as pessoas, mas se você gosta de acompanhar aos indicados ao Oscar, se não se importa em ver um filme histórico, que provavelmente não é o que de fato aconteceu, se você for só pela diversão, vale a pena. Pega aquele dia mais barato do cinema da sua cidade que dá super certo. Ah, e não acho que precise ter visto o primeiro para entender esse segundo. Inclusive, eles até trazem filmagens antigas, como flashback e tal. Então não é algo que eu me preocuparia. Dá para entender tranquilo. Tá, mas e aos que já assistiram? Concordam que valeu a pena? Ou acham que não chega nem aos pés do original? Me conta suas impressões, seus elogios, suas críticas lá no Instagram, @SessãoAs6. No YouTube, podcast Sessão As6, tem a caixinha de comentários ali pra vocês. E também estamos no TikTok, @PodSessãoAs6. Vou adorar trocar uma ideia com vocês lá. Se puderem compartilhar esse episódio para quem vocês conhecem, que já viu Wicked ou Gladiador 2 e quer bater um papo, agradeceria bastante.
parte, ainda mais em podcasts mais longos como esse, que dão mais trabalho. Mas e assim, meus amigos, a gente vai chegando ao final do episódio de hoje. Daqui a 15 dias vamos conversar sobre Moana 2. Tô curioso para ver se é bom. Tô com expectativas meio baixas. Mas sendo Disney, não duvido nada ser maravilhoso. No mínimo, a qualidade da animação a gente sabe que vai ser sensacional, né? Mas até lá, vamos ficando por aqui. Aos que escutaram até o final, poxa, muito obrigado. Um beijo enorme e até mais.